Olá, seja bem-vindo. Estamos novamente aqui com mais um programa conversando sobre gestão. Como você lembra, esse programa é destinado principalmente aos gestores que já estão atuando nessa função tão complicada que é a função de gestão e também àqueles que estão se preparando para essa função. Trazemos aqui assuntos de interesse desse nível de categoria dentro da empresa e hoje o nosso assunto é um assunto bastante interessante, porque nós vamos falar sobre saúde nas empresas. E para isso nós convidamos o Dr. Edgar Costa de Vilhena, que é homeopata, mestre em homeopatia, doutor em ciências pela USP e é presidente do Instituto de Valorização da Saúde, que é uma consultoria em saúde. Edgar, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito. Obrigado. E temos aqui algumas perguntas para lhe fazer, que eu acho que são do interesse de todos, né? Edgar, a empresa ela é um organismo vivo e um sistema aberto e, portanto, ela interage com o ambiente e, como todo organismo vivo, ela fica doente também, né? Como uma empresa fica doente numa visão médica, vamos dizer assim? Ao contrário do que todos pensam, que a empresa está doente quando ela está dando prejuízo, eu acredito piamente que ela fica doente quando ela para de criar, quando ela para de desenvolver novos produtos diferentes, que tenham uma visão estratégica e que não ficam naquela competição em que todos perdem. Uhum. E como é que nós fazemos, se a empresa já está doente, como é que nós tratamos essa empresa? Medicalizando a empresa, dando a ela medicamentos? Qual é o medicamento que se dá a essa empresa? Não necessariamente, né? Eu acho que os caminhos passam pelo indivíduo. É muito importante que as pessoas se conheçam aquilo para qual elas foram vocacionadas a fazer, para aquilo que alimentam elas. A gente não se alimenta apenas de comida, a gente também se alimenta desse esforço de criação. E para isso as pessoas precisam se conhecer, né? Cada pessoa tem um perfil diferente, tem um talento diferente e colocar esses talentos de forma mais adequada possível é o que vai permitir à empresa desenvolver essa energia de criação. Uhum. Então, quando a empresa tem tudo isso, nós podemos dizer que é uma empresa saudável? É uma empresa saudável, é uma empresa que tem futuro, é uma empresa que trabalha sem muito turnover, né? Sem muitas queixas, sem muitos atestados médicos, e uma empresa que está criando seus diferenciais no mercado, é uma empresa saudável. Saudável. E quem é o responsável dentro da empresa por observar, primeiro, se a empresa está saudável, né? E depois, se a empresa não está saudável, quem é o responsável por consertar isso, digamos assim, né? Quem é o médico da empresa? O médico da empresa é o setor de RH, eu não tenho dúvida disso. A gente vê as empresas investindo muito na parte financeira, né, trazendo, às vezes, diretores de banco para tomarem contas até de áreas ligadas mais à saúde, mas é o setor de RH que conhece as pessoas, que entrevistou elas, que sabe aonde elas podem desenvolver mais ou menos. Então, eles, eu acho que são os grandes responsáveis por isso. Por isso, né? Agora, o setor de RH tem que trabalhar, nesse caso, diretamente ligado com o setor médico da empresa, né? Porque às vezes essa empresa não muito saudável, ela está assim até por problemas de saúde física, digamos assim, né? Hoje em dia, infelizmente, é muito comum o médico ver a saúde sob o ponto de vista biológico. O que significa isso? Significa se ele tem uma arritmia ou se ele não tem, se ele tem um problema, uma lesão no intestino ou se ele não tem. Mas eu, como homeopata, a minha formação é muito ligada ao comportamento das pessoas, ao perfil das pessoas. Então, níveis menores de sofrimento, quer dizer, às vezes maiores, mas menos lesionais, ou seja, com menos problemas efetivos de saúde, lesão do tecido, são mais facilmente detectados e
e, às vezes, até medicalizado quando se fala no indivíduo isoladamente. Uhum. Você é homeopata. As empresas estão usando hoje a homeopatia, porque a homeopatia tem às vezes uma ideia errada do que é. A pessoa acha que são aquelas pílulazinhas que não serve de nada. Não resolvem para nada, né? Existem empresas já usando a homeopatia fortemente para cuidar de problemas internos de saúde? A homeopatia é uma prática médica que há 200 anos existe e ela se mantém simplesmente porque as pessoas reconhecem os seus efeitos e se mantém. Existe muita dificuldade do ponto de vista da ciência de adequar o modelo de pesquisa ao modelo homeopático. Assim como nas psicoterapias, na acupuntura, em outras práticas médicas. Então, é muito pouco. Eu, algumas vezes, dei algumas palestras em empresas sobre esses perfis homeopáticos, para que as pessoas se identifiquem, para que os RHs identifiquem essas pessoas. É muito comum, por exemplo, a empresa querer e esperar a criatividade de seus funcionários, mas serem as primeiras a colocarem para fora ou excluírem pessoas que meio desarrumadas, que não têm muita disciplina de horário, ideias diferentes, que têm ideias diferentes, que às vezes estão no mundo da lua, não são tão concentradas. Mas é esse perfil que traz, às vezes, as soluções mais criativas para a empresa. Uhum. Então, assim como existem vários outros, existe um grande viés no mercado, na seleção e na adequação de pessoas, que é escolher um único perfil, um único padrão. Mas é a diversidade das pessoas que pode trazer o que a empresa precisa para ela prosperar. É verdade. Você é presidente de um instituto chamado Valorização da Saúde, não é? Uhum. Você sente que as empresas estão valorizando mesmo a saúde? Porque o que a gente sabe, assim, é que a empresa se preocupa muito com o exame admissional, não é? Uhum. E depois se preocupa com o exame de saída do pessoal. Agora, existem já empresas que valorizam mesmo a saúde como um aspecto importante para a melhoria da produtividade e tudo mais. Isso está sendo mais comum, digamos assim, hoje? O custo hoje com saúde nas empresas, ele é o segundo maior, né? Perde apenas para a folha de pagamento. Mas ainda as empresas batem muito cabeça, porque elas não sabem lidar com a saúde, porque às vezes o que ela propõe de melhoria, para um é muito bom, mas para o outro não é. Quer dizer, não é apenas a questão do plano de saúde, pagar o melhor plano de saúde, porque na verdade é um plano de doença, né? Ele só vai atender a pessoa quando ela está doente. O nome é errado, né? Não é plano de saúde. É o nome errado. Algumas outras empresas tentaram algumas coisas diferentes, do tipo um clube para o final de semana, mas isso atende talvez até uma maioria, talvez, mas não atende cada indivíduo. É preciso que a empresa particularize a visão da saúde, perguntando ao indivíduo o que ele quer, o que ele se sente bem, né? Desde que não seja uma questão apenas de ganhar mais ou ganhar menos, que simplifica demais. É verdade. Isso está diretamente ligado aos planos de qualidade de vida, né? Porque saúde, imagino, seja o primeiro item de uma qualidade de vida, né? Sem dúvida. É um resultado de um plano de qualidade de vida, né? A saúde. É bem ampla, né? Faz parte da saúde, né? A saúde. E quando é que nós podemos dizer, então, que uma empresa é saudável? Uma empresa é saudável quando ela é uma empresa criativa, inovadora, ela é uma empresa que está buscando um mercado que ninguém está buscando, porque isso vai possibilitar que ela se diferencie, inclusive, em preço, e com isso ter uma receita melhor. Ela é uma empresa saudável quando você estuda o ambiente da empresa e você vê as pessoas se divertindo, não necessariamente
brincando, mas se divertindo com aquilo que fazem. Com o próprio né? trabalho que faz, né? E quando você tem líderes nessa empresa que respeitam muito essa individualidade, né? Que sabem pedir de um alguma coisa e pedir de outro a outra, e não exigir um comportamento padrão entre as pessoas. Tá certo. Porque isso mata um pouco a individualidade. É verdade. Então, o papel do gestor, do líder, é muito importante nesse contexto todo da saúde, da valorização da saúde, etc. Ele tem que ser um motivador, e um motivador individual, ele não pode atrapalhar. Se ele não atrapalhar, já é uma grande coisa, porque a tendência natural das pessoas é uma tendência criativa, porque é a criação é que vai permitir que ela se sinta bem. E ela se sentindo bem é o primeiro passo para não adoecer. É verdade, é verdade. Agora, esse trabalho eu não sei se é muito fácil assim, porque eu olho o outro lado, o lado dos colaboradores, né? Você sabe que tem muita gente que tem um certo receio de ir ao médico, não é verdade? Tem aquela síndrome do jaleco branco, né? Quer dizer, principalmente os homens, né? Porque as mulheres são mais corajosas, né? Mas os homens são meio covardes. E ao médico é coisa de mulher, né? É coisa de mulher, a gente só vai quando realmente está nas últimas, né? E vai mais para corrigir do que para prevenir. Como é que se prepara esse ambiente para que as pessoas também se preocupem com a sua saúde? Porque eu digo assim, se eu estou sentindo alguma coisa, tenho algum sintoma, eu tenho que procurar um auxílio, né? Mas esse medo pode impedir. Como é que se faz para... Existem dois problemas, né? Hoje as pessoas estão muito perdidas em não saber o que procurar, né? O sintoma realmente é um alerta, mas nem sempre o sintoma significa uma doença. Então não é incomum a pessoa, mesmo quando tem esse sintoma, chegar no médico e o médico dizer para ela que ela não tem nada. Na verdade é uma força de expressão, na verdade ele está dizendo que ela não tem nenhuma doença. Por isso a medicina está muito focada na doença. Que é uma medicina que se desenvolveu no pós-guerra, né? Se desenvolveu na necessidade de cuidar daqueles efetivamente doentes. É preciso que diga-se para as pessoas que o sintoma é um alerta, que o sintoma deve ser procurado e que nem sempre a solução é uma solução médica, aí no caso do médico mesmo. Sim. Às vezes, uma terapia é fundamental, às vezes um coaching dentro das empresas, você está fazendo saúde e ele é muito importante. Às vezes um fisioterapeuta ajuda muito mais do que um médico. Mas é importante que ela chegue nesse primeiro profissional, que vá fazer uma leitura do sofrimento dela, nele, né? e que possa encaminhá-la adequadamente. Né? O que às vezes acontece é que não encontra esse profissional imediatamente, e aí é uma perda no caminho aí. Então o médico, vamos dizer assim, da empresa, né? Aquele que está dentro da empresa, não sei se são todas que têm, mas deve estar muito próximo do pessoal, quer dizer, deve ser uma pessoa que deve ser no dia a dia como se fosse mais um ali e não deve ser visto como uma pessoa, né, que está num pedestal deve conviver ali com o pessoal normalmente. Ele deve e ele conhece as pessoas, só que ele deve conhecer as pessoas sem preconceito. É muito comum, às vezes, o departamento médico das empresas, você saber do fulano, do ciclano, e esse aí está sempre procurando atestado, esse aí está sempre procurando isso, procurando aquilo, esse aqui não tem nada, ou então esse aqui não, esse aí tem AIDS, não comenta com ninguém. Mas é preciso conhecer sem preconceito e tentar ajudar, porque se ela pede muito atestado, e não se tratar de uma pessoa que seja um salafrário, que esteja dando nas pessoas, que tenha essa cultura, ela é uma forma de manifestação desse sofrimento dela. Isso precisa ser ouvido, precisa ser entendido mesmo que o hemograma, que a urina 1, ou que alguns testes diagnósticos não deem uma doença. Porque fatalmente ela vai desenvolver uma doença. Entendi. E o seu instituto, o Instituto de Valorização da Saúde, qual é especificamente o trabalho que ele faz dentro da empresa? No que ele ajuda tudo isso? Ele é um trabalho mais educacional, né? A gente escreve crônicas e posta no site
e faz algumas palestras dentro de empresas e tem um trabalho individual, aí no caso do meu consultório, quando atendo as pessoas como homeopata, né, digamos assim. Entendi. Bom, eu queria entrar num outro aspecto que eu acho muito interessante e é uma coisa não sei se é moda, né, mas muito atual, que é o problema do estresse, né? E a primeira pergunta é uma curiosidade. O estresse é uma doença? Podemos chamá-la de doença? O estresse não é uma doença, porque a definição de doença é que você tem que ter uma lesão tecidual ou uma não flexibilidade, no caso das doenças psiquiátricas, em que não há uma lesão tecidual, mas há um isolamento dessa pessoa, há uma não possibilidade de viver em grupo, de trabalhar. Mas o estresse é o alerta, né? O estresse é o alerta de que tem alguma coisa errada, né? O estresse se manifesta através de sintomas. Você tem palpitação, você tem sudorese fria, você tem um mal-estar. E aí você começa a procurar assistência médica para identificar o que você tem. E na verdade na maioria das vezes você sabe o que você tem, você sabe o que está te deixando infeliz, e você só precisa encarar a verdade e não fugir dela e resolver os seus problemas. Isso, né? Às vezes a pessoa não quer Exatamente. encarar a situação que está levando ao estresse. Então, vamos dizer assim, porque eu já ouvi alguém dizer, o estresse mata, o estresse, quer dizer, não é o estresse que faz isso, o estresse é apenas um sintoma, então, né? É um conjunto de sintomas repetidos, né? Você tem o de-estresse, você tem um estresse positivo, que é aquela ansiedade de fazer alguma coisa, e você tem o estresse negativo, quando você sente sintomas, mas nota nitidamente a incapacidade de resolver os problemas que você tem. Esse é que é o estresse perigoso. Né? Não é necessariamente aquela ansiedade na véspera de fazer alguma coisa, de fazer uma apresentação. Isso é normal. Isso é normal do ser humano, né? Mas quando você se vê numa encruzilhada em que você tem os sintomas e não consegue resolver os problemas, aí você está em estresse. E tem uma relação com o tempo também, né? Se você sente isso por um mês, né, 20 dias, uma semana, é uma coisa. Se você sente isso durante 2 anos, aí você tem que se preocupar, porque pode desenvolver alguma coisa, né? Quer dizer, então, dizer assim, o estresse, ele até certo ponto, ele é positivo, digamos assim, quando ele me protege. Eu quero dizer o seguinte, você está numa situação de perigo, então você começa a sentir aquela ansiedade, começa a sentir para tentar resolver naquele momento aquela situação, pode ser um ataque de um inimigo, qualquer coisa assim. Nesse ponto ele é até positivo, porque ele procura te proteger. O problema é que se passa a situação e você continua com o estresse. O problema é a cronificação do estresse, em que você não consegue se livrar dele. É muito comum, né? A gente vê uma relação do Brasil com relação aos seus funcionários, uma relação das piores do mundo desenvolvido ou do mundo em desenvolvimento, né? Em que há uma relação de necessidade daquele emprego, há uma cultura de que se perder aquele emprego vai ficar desempregado, vai morrer de fome. Isso vem de um histórico longo do país, até por ter sido o último a acabar com a libertação dos escravos. Mas isso tem que ser superado pelas pessoas mesmo, pelo indivíduo. Saber se posicionar, saber em que situação que está e procurar as alternativas para escapar disso. Tem muitos gestores, né, que acham que para que a equipe caminhe bem, precisa sempre manter aquela equipe quase que numa situação de estresse. Alerta, ameaça. Então isso não é positivo de maneira alguma, a não ser, vamos dizer assim, num momento específico em que precisa de um resultado imediato e tudo mais. Agora, esse tipo de administração pelo medo, digamos assim, ela não é positiva então, né? Ela só é positiva aos olhos dos acionistas, porque parecem tornar
a vida cotidiana numa situação de emergência fatalmente vai levar ao pronto-socorro. Não é incomum receber executivos altos ou pessoas de equipes, como esse exemplo que você citou, que estão perdendo seus cabelos, que estão com sintomas e estão quietas, porque não se sentem à vontade em falar isso com seus gestores, com seus chefes. Mas essa hierarquia muito rígida que a gente vê em algumas instituições, por exemplo, como a militar, e que se posicionam dessa forma, mesmo num período de não guerra, né, são situações muito perigosas, porque fatalmente elas vão perder aquele profissional que vai aguentar aquela situação 2 anos, 3 anos, mas não vai ficar 5 anos. E quando esse profissional sai, a empresa perde informação, a empresa perde experiência, e aí os processos são sempre começados do zero, são sempre iniciados, né? Agora, o gestor, ele é uma pessoa muito sujeita a estresse, né? Dentro da empresa, eu digo, porque ele é pressionado constantemente de cima pelo acionista que quer lucro. Ele é pressionado de baixo pelos colaboradores que querem mais aumento, né, benefícios, enfim, essa coisa toda. O que você, como consultor de saúde, não é? O que você recomenda para esse gestor não ficar imune ao estresse, eu digo, mas para tentar diminuir um pouco esse nível de estresse? Como ele deve atuar como um gestor frente ao fato de estar pressionado de cima e pressionado de baixo? Acho que primeiro ele tem que ter uma boa poupança, fazer uma boa poupança antes de assumir um cargo desse. Para não ter medo de perder o emprego. Para não ter medo de perder o emprego e poder dizer, não, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou, né? Segunda coisa, eu acho que ele tem que trazer para si, né, a equipe dele, né? Não dessa forma, mas ele tem que se alimentar da equipe, ele tem que perceber que, além das questões profissionais, ele ajuda as pessoas. Isso é uma forma de se alimentar positivamente e se livrar um pouco do estresse, né? A doação pelo outro não é só uma questão bíblica, é uma questão do ser humano mesmo, e isso alimenta muitas pessoas, a compaixão com os outros e com os membros da equipe. E terceiro, escolher bem o acionista, né? Porque muitos deles passaram a vida dessa forma, né? Simplesmente pressionando e tendo as suas vidas paralelas de formas totalmente diferentes do que eles se comportam nas empresas, né? O ser humano olhando só o seu umbigo, né? E não tendo uma visão de Estado, uma visão de país, uma visão da empresa se colocar, e uma visão pessoal de que pode também ajudar as pessoas, né? Muitas vezes o estresse, ele vem de fora da empresa. Eu quero dizer, às vezes o colaborador está numa situação de estresse, mas não por causa do trabalho, mas porque tem problemas em casa. Você acha que um gestor, ele deve, entre aspas, se intrometer na vida pessoal das pessoas quando ele sente que ela está um pouco preocupada no trabalho e tudo mais? Você acha que ele deve investigar um pouquinho para o lado pessoal, ou ele deve ficar afastado e só cuidar da parte profissional, digamos assim? Ele não deve se meter na vida da pessoa, mas ele deve ouvir essa pessoa, ele deve procurar essa pessoa, procurar que essa pessoa fale, até que desabafe, para que o rendimento dessa pessoa... E ele deve também esperar, né, que essa pessoa melhore, né? Deve ter uma conversa franca, sincera com essa pessoa, deve se posicionar algumas vezes não como chefe, mas como até um amigo mesmo, porque é nessa relação humana que as pessoas são capazes de sublimar os seus sofrimentos e criar algumas coisas. Então, isso é inevitável. Quer dizer, ele não deve se meter na vida pessoal, mas ele deve se colocar à disposição da pessoa. Ele não deve tomar atitudes pela pessoa. Né? Ele deve tentar desenvolver esse indivíduo a resolver os seus problemas e tentar dar suporte e ajudar nesse sentido.
mas não deve se meter na vida dele ou dar soluções para eles, né? Certo. Fora da empresa, quais são as maiores fontes de estresse? O que causa mais sofrimento, mais estresse para as pessoas fora da empresa, que ela pode eventualmente levar para dentro da empresa? Acho que a falta de água pode ser um grande estresse, né? Ou torcer para um time que está caindo para a segunda divisão. Né? Eu acho que poucas pessoas pensam nisso, mas a gente está chegando aí nas Olimpíadas e esses profissionais, esses desportistas de alto nível, eles são submetidos a estresse frequente, e não é pequeno. É um estresse físico, é um estresse emocional. Quer dizer, ali não está se falando de saúde, ali está se falando de competição em ser o melhor. Ser o melhor é muito complicado. Acho que tem uma frase que resume muito isso, né? O ótimo é inimigo do bom. É verdade. A busca do ótimo elimina o bom e você nunca chega ao ótimo. E você não chega ao ótimo. Então as empresas têm que pensar em serem boas e não talvez serem as melhores. Ou seja, isso na verdade é uma idealização, porque ninguém é ótimo em tudo. É ótimo em alguma coisa, mas é pior em outra. Isso tem que flutuar mesmo. A saúde é uma flutuação. Então, o pessoal fala que, eu não conheço, nunca estive no Japão, mas as pessoas dizem que no Japão há uma pressão muito grande da família e das empresas em que o indivíduo entre na melhor escola e tenha as melhores notas, e lá chega-se até a se suicidar quando a pessoa não consegue atingir esse objetivo, né? São sistemas fortemente acoplados, né? Que tentam colocar o indivíduo dentro de caixinhas. E o indivíduo não sobrevive dentro de caixinhas. Não é uma cultura com muita respeitabilidade, eu admiro, mas do ponto de vista de saúde tem que rever muitas coisas. Né? É verdade. Agora, e dentro da empresa, né? Quais são as fontes maiores de estresse da pessoa dentro da empresa? O que causa mais problemas, além do medo de ser demitido, digamos assim, que eu acho que está logo no... Eu acho que é o relacionamento com as pessoas, né? A intolerância com o colega que está do lado, da forma que o colega... Ou na percepção que está se privilegiando um colega em detrimento a ele, né? A avaliação de valores que a empresa dá a você, né? Em detrimento, às vezes, de uma outra pessoa que você tem um julgamento pior. Tá dando isso para esse indivíduo, esse cara chegou agora na empresa, eu que estou aqui com experiência, fazendo meu trabalho. É que, às vezes, o que você valoriza em você mesmo não é o que a empresa valoriza em você, né? E você tem que... Você não pode querer o tempo todo também ser o melhor ou achar que você é o melhor. Você tem que estar consciente que você está fazendo ali um papel, esse papel é restrito, e a sorte está aí também para definir a vida das pessoas, né? Ser colocado num cargo melhor ou pior não significa que você é um ser humano melhor ou pior. Apenas a vida, a questão de momento, e isso pode ser revertido lá na frente. Da empresa, né? O estresse, então, não existe uma forma de detectar o estresse de imediato, digamos assim. Quer dizer, a pessoa começa uma situação de estresse e eu já detecto que ele está no estresse. Isso é uma coisa que vai progredindo, vai cada vez mais, é isso. O estresse, ele se manifesta em uma coisinha ou outra e tal, até vai juntando. Existem muitas ferramentas, empresas que trabalham com ambiente, com cultura das empresas, que detectam o estresse de uma forma mais ampla, né? Do ponto de vista do indivíduo, o estresse traduz por sintomas. E sintomas esses que não se referem a doenças. Existem doenças gravíssimas que não dão sintoma nenhum. Hoje, um dos grandes problemas, eu não diria problemas, é um problema porque a empresa não sabe o que fazer com isso, mas é o número de consumo de saúde, de consultas que se tem, em que não tem uma solução adequada para os sintomas que a pessoa tem, simplesmente porque ela não tem a doença. Então, essas terapias alternativas, muito mal faladas,
porque não tem evidência do ponto de vista da pesquisa tradicional, eu acho que são um caminho muito importante para se desenvolver, né? Uhum. Existe um livro, acho que é do Repensando a Saúde, do Michael Porter, eu acho, e ele fala isso, né? Nessa pouca possibilidade de criação que a saúde permite, que a saúde, né, encabeçada por catedráticos ou por médicos muito rígidos, que é isso, é aquilo, tem ou não tem, possibilitam, né? As pessoas, deveria haver uma flexibilidade maior na saúde, dos profissionais de saúde, porque flexibilidade é saúde, né? Rigidez não é. Flexibilidade é essa que a gente vê no desenvolvimento de tecnologia, experiências que dão errado, experiências que dão certos e que fazem o seu celular de amanhã. É verdade. Os nossos profissionais de saúde, eles estão preparados para tratar do estresse, para detectar o estresse ou para aconselhar a pessoa? Estão preparados para isso? Não, infelizmente eu acho que não estão preparados para isso. É uma realidade. Você hoje não tem na universidade médica cadeiras que tenham, por exemplo, homeopatia, que tenham acupuntura, que tem trabalhos diferentes. Então, isso quando não faz parte do conhecimento básico médico, muitas vezes é colocado isso de lado, né? O médico está muito preparado para lidar com a doença, mas quando não existe doença, ele está muito pouco preparado. Né? A chamada medicina oriental, ela está mais, vamos dizer, eu digo assim, a medicina ocidental, ela parece que é muito mais técnica, né? Não sei se é bem essa palavra, mas... Certo. Agora, a medicina oriental me parece que está mais preocupada com esses aspectos outros também da pessoa. Vê a pessoa de maneira mais holística, né? E não... Eu escrevi um livro há algum tempo atrás, que foi só para colocar no site, e eu intitulei esse livro como A Cura pelo Desejo, o Poder Adoece. E para formular esse livro, eu conheci todos os cultos de todas as igrejas, eu frequentei a igreja, porque as igrejas falam mais de saúde do que de qualquer outra coisa, né? Então, a medicina oriental, né, o budismo, o catolicismo, o muçulmano, os judeus, quando você vai estudar a sua Bíblia, o seu Torá, etc., você encontra ali dicas de saúde maravilhosas. E a sabedoria oriental, ela vem de um antes-guerra, antes da guerra, né, em que se ouvia as pessoas, em que ouvia-se o sofrimento das pessoas, ainda não se tinha essa definição de doença tão rígida. Então ouvia-se o sofrimento e procurava-se fazer alguma coisa para que melhorasse. E com isso foram desenvolvendo técnicas que possibilitava a melhora dessas pessoas, né? O que hoje a gente tem é um sistema muito rígido, que é voltado para a doença e que não atende a maioria do sofrimento das pessoas. E isso está na ordem de 50% das queixas médicas ou mais não se caracterizam como doença. E hoje tem algumas empresas que estão preocupadas com esse aspecto, né, do estresse. Eu conheci uma empresa que tem uma sala, uma sala de repouso muito tranquila, uma pintura bem tranquila, uma música. Então, o colaborador vai para lá quando ele se sente... Fica ali uma meia hora ouvindo aquela... Né, tem uma outra que tem uma sala onde tem um saco, assim, daquele de lutador, de dar soco, que a pessoa vai lá e descarrega. Não sei se ele enxerga o chefe ali, né? Ele descarrega todo o seu estresse Então, quer dizer, eu vejo algumas empresas que começam a se preocupar um pouco em fazer algo mais prático, né? Não sei se isso funciona, mas... Eu acho que toda tentativa é válida, né? Ela é positiva, né? São vários os caminhos para a saúde, não é apenas um. O que
mais importante do que ter a sala é ter o chefe que não liga se o funcionário dele está na sala ouvindo música ou não. Né? Isso é mais importante, né? É você ter um grupo que trabalha, que respeita essas questões da individualidade, permita que ele vá para essa sala, dar um soco, né? Porque o bullying também existe dentro das empresas, né? Às vezes assim, olha, hoje ele está socando o chefe. Quer dizer, mas quando é uma brincadeira, tudo bem, isso diverte, mas se isso é persecutório, então aprender a lidar com as diferenças é fundamental. O bullying, com certeza, é uma fonte de estresse muito grande, né? É uma fonte de estresse muito grande. É o exemplo que eu dei do funcionário criativo que chega descabelado, com terno sujo, que sempre suja a roupa na hora do almoço, né? Ele é meio desconjuntado, mas às vezes está nele a solução da empresa. Né? Mas as pessoas se pegam... Eu ouvi uma funcionária de RH dizendo que é uma coisa muito interessante, que as pessoas só contratam pessoas bem vestidas e com mais-valia. Mas às vezes existem profissionais, por exemplo, da área de computação, que são excepcionais e tem uma postura até um pouco esquizotímica. Ele é fechado do mundo, ele é ali quietinho, ele não fala muito com as pessoas, ele está ali. E às vezes está nesse profissional a solução. A solução do problema. Né? Então é preciso mais tolerância, é preciso mais diversidade. Eu sou contra o formato e a caixinha. As empresas, você falou em tecnologia, e é isso mesmo. A gente escuta falar que empresas tipo Google, Facebook, não é? Microsoft, eles são muito mais liberais, existem espaço para as pessoas irem ali jogar, descansar, ver televisão, durante o expediente mesmo, né? Justamente no sentido de... E são empresas extremamente criativas, né? Sim, que montaram o seu mercado praticamente. Vivem da criatividade. Vivem da criatividade. Esse espaço é fundamental. Existe um filósofo italiano, Domenico De Masi, que fala isso, né? Do ócio criativo. Do ócio criativo. Ele tem até um livro, não é? Tem até um livro. Que fala sobre isso, que é nessa hora que a pessoa está criando, né? E criar é muito, muito importante, né? Aquela escolinha, aquela professora de arte na escola, que tem aquela aulinha de arte que ninguém valoriza, que deixa para lá, mas é fundamental, né? É verdade. Ok. Edgar, infelizmente estamos chegando ao final da conversa. Estava muito interessante, mas a gente tem um tempo limitado aqui. Então, quem sabe a gente possa marcar uma nova entrevista para você continuar falando sobre outros aspectos da doença. E eu deixo aí a câmera, se você quiser dar até logo para o pessoal, deixar aqui o seu site, o seu e-mail, enfim, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço aos que tiveram paciência de me ouvir. Se quiserem ler mais alguma coisa, algumas crônicas, existe no site valorizacãodasaude.com.br. Vocês podem acessar lá e ali vocês vão ter mais algumas informações. Muito obrigado. Bom. Então, estamos encerrando a nossa entrevista. Dr. Edgar Costa de Vilhena, homeopata, mestre em homeopatia, doutor em ciências pela USP e presidente do Instituto de Valorização da Saúde. Quero agradecer a sua companhia e convidá-lo para mais um programa conversando sobre gestão. Até a próxima e muito obrigado.